Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o pastor Robson da Cruz e este é o seu canal Pit Stop Graça Abundante. Como nós falamos em outros vídeos, amados, nós fizemos uma série de mensagens a respeito de seitas, religiões e heresias e falamos já a respeito de algumas delas, né? E hoje eu queria trazer esse último vídeo sobre esse assunto, falando sobre mais uma seita. São centenas, dezenas de seitas, algumas conhecidas, outras não, mas dessa especificamente eu não poderia deixar de falar, porque também é uma muito conhecida, né? Está também nos nossos arraiais. E como eu tenho dito, queridos, em quase todos os vídeos, eu não estou aqui fazendo apologia, ok, à intolerância religiosa. Esses estudos eu trago com muito temor, tremor e respeito. Até porque em algumas dessas seitas eu tenho parentes que eu amo muito, que fazem parte delas. E talvez alguns desses meus parentes estejam assistindo esses vídeos. E hoje, por exemplo, eu estava ministrando a respeito de uma outra seita, como eu disse, é a última, que são os Adventistas do Sétimo Dia, certo? Eu tenho uma pessoa muito importante, um parente meu muito importante na minha vida, que faz parte desta seita, ok? E a finalidade principal do canal, né, Pit Stop Graça Abundante e desses estudos é simplesmente trazer a luz da palavra, né, da palavra de Deus, para aqueles irmãos que estão, que não têm conhecimento, né? A finalidade do Pit Stop é trazer a palavra de Deus, o puro evangelho, o conhecimento, principalmente à igreja evangélica brasileira. Eu louvo a Deus porque os nossos vídeos, queridos, eles têm chegado na Bolívia, têm chegado na Argentina, têm chegado também no Chile, Equador, na Croácia, ok? Também tem chegado no Paraguai, tem chegado em vários países. E eu louvo a Deus porque eu nunca fui nesses lugares, eu nunca estive nesses lugares, mas o Espírito Santo de Deus tem levado a palavra de Deus através dos meus lábios para esses lugares, para essas pessoas. Então, em nome de Jesus, se você tem algum parente que faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia e você quer conhecer mais um pouco sobre essa igreja, nós vamos estar falando aqui hoje, em nome de Jesus, nesse último vídeo da série Seitas, Religiões e Heresias. Não esqueça de dar o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e além de se inscrever, clique aqui no sininho para que quando postarmos um vídeo, você seja um dos primeiros a estarem recebendo. Não paga nada, o canal é gratuito, ok? E você pode estar dando suas sugestões de assuntos para os nossos próximos vídeos. Como eu disse, eu sou o pastor Robson da Cruz e esse é o seu canal Pit Stop Graça Abundante. Hoje, queridos, como eu já falei, vamos estar falando sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Qual é a história dessa igreja? O fundador William Miller, né, Guilherme William Miller, foi pastor batista no estado de Nova York, lá nos Estados Unidos, e em 1818, baseado em Daniel capítulo 8, verso 14, ele afirmou que Cristo voltaria à Terra no dia 23 de março de 1843. Não acontecendo o previsto, né, Miller anunciou que Cristo voltaria no dia 23 de março do ano seguinte. Porém, ao chegar essa data, Miller e seus seguidores, aproximadamente 100 mil, sofreram uma nova decepção. Uma vez mais, Miller fez um novo cálculo, segundo o qual Cristo voltaria no dia 22 de outubro daquele mesmo ano, porém essa previsão também falhou. O que vale salientar é que quando ele fez a sua primeira previsão para a volta de Cristo, as pessoas acreditaram nele, as pessoas confiaram nele e se desfizeram de muitas coisas, venderam carros, propriedades, casas, pediram demissão de emprego. Foi aquela agonia no meio daquele povo. E todas as vezes que ele passou, a informação houve falha. Dos muitos grupos que o haviam seguido, 3 se uniram para formar uma nova igreja fundamentada numa nova interpretação da mensagem de Miller. Esta nova interpretação surgiu de uma suposta revelação de Irã Edson, discípulo fervoroso e amigo
do Miller. Segundo Edson, né, Miller não estava equivocado em relação à data da vinda de Cristo, mas sim em relação ao local. Afirmou ele que na data profetizada por Miller, Cristo havia entrado no santuário celestial, não só no terrenal, para fazer uma obra de purificação ali. Ou seja, queridos, mais algumas coisas equivocadas. Os três grupos que apoiaram Iran Edson na sua nova revelação, né, dois deles deram substancial contribuição para a formação da seita hoje conhecida como Adventismo do Sétimo Dia. O primeiro era dirigido por Joseph Betts, que observava o sábado em vez do domingo. O segundo grupo dava muita ênfase aos dons espirituais, particularmente ao de profecia, e tinha entre os seus membros a senhora Ellen Armon, mais tarde conhecida e chamada por senhora Ellen White, que dizia ter o dom da profecia. Ao se unirem os três grupos, cada um deu a sua contribuição para a nova igreja em formação. O primeiro, a revelação de Edson em respeito ao santuário celestial. O segundo, o legalismo. E o terceiro grupo cooperou com uma profetisa que por mais de meio século haveria de exercer uma influência predominante na fundação e crescimento da nova igreja. Em maio de 1863, por questões de coordenação e sobrevivência, organizou-se a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Vamos a algumas doutrinas dessa seita. Eles falam que o estado da alma após a morte, né, eles ensinam o seguinte, que após a morte do corpo, a alma é reduzida ao estado de silêncio, de inatividade e de inteira inconsciência. Isto é, entre a morte e a ressurreição, as pessoas que morreram, elas estão simplesmente dormindo, né? Como é que nós podemos refutar isso, querido? O texto de Lucas, capítulo 16, versículos 22 a 30, registra a história do rico e Lázaro, logo após a morte, e mostra que o rico estava realmente em um lugar de tormento. Nós vemos que levantou os olhos e viu Lázaro no meio do seio de Abraão, versículo 23, clamou por misericórdia, versículo 24, teve sede, versículo 24 também, sentiu-se atormentado, também registrado no versículo 24, rogou em favor dos seus irmãos, versículo 27, ainda tinha seus irmãos em lembrança, versículo 28, e persistiu em rogar a favor de seus entes queridos, versículo 30. Apocalipse, amados, capítulo 6, versos 9 e 10, comenta sobre aqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e de testemunhos que sustentavam. Segundo o registro de João, essas pessoas, primeiro, versículo 10, clamavam com grande voz. Segundo, inquiriram o Senhor, versículo 10 também. Reconheceram a soberania do Senhor, versículo 10. Lembravam-se de acontecimentos na terra, versículo 10. E clamavam por vingança divina contra os ímpios, também no versículo 10. A expressão dormir ou sono na Bíblia para tipificar a morte falam da indiferença dos mortos para acontecimentos normais na Terra. Assim como o subconsciente continua ativo enquanto o corpo dorme. A alma do homem não está, ou melhor, não cessa sua atividade quando o corpo morre. A palavra de Cristo na cruz ao ladrão arrependido, em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, 43, é uma prova da consciência da alma imediatamente após a morte. Ou seja, as pessoas que estão mortas, elas não estão dormindo, elas estão lúcidas e elas já estão passando por uma certa situação. Aqueles que morreram sem Cristo já estão passando por um certo tormento. Aqueles que morreram em Cristo estão passando por um certo gozo. É isso que a Bíblia nos mostra. O destino final dos ímpios e de Satanás. O que é que os adventistas do sétimo dia, eles dizem?
Spice, um dos mais lidos escritores adventistas, ele escreve: o ensino positivo da Sagrada Escritura é que o pecado e os pecadores serão exterminados para não mais existirem. Praticamente é o mesmo ensino dos testemunhas de Jeová. Né? Ou seja, não haverá um tormento eterno, não haverá um sofrimento eterno, haverá uma destruição. Né? As pessoas serão destruídas. Eu acho, queridos, isso muito pouco, né? Para a pessoa. Se a pessoa vai ser destruída, então vamos gozar do mundo, de tudo que o mundo oferece. Eu vou ser destruído mesmo, acabou, né? Acabou meu sofrimento. Puf, se for destruído, acabou. Mas se há um sofrimento eterno, vai me causar um certo medo, vai me causar um certo temor. Qual é a refutação bíblica, né, para essa teoria deles? Este ensino contradiz as seguintes passagens, Daniel capítulo 12, versículo 2, que diz que muitos dos que dormem no pó da terra vão ressuscitar para vergonha e desprezo eterno. Né? Mateus 25, 46, João 5, 29, Apocalipse 20, 10, que mostra que há um castigo eterno. Né? As pessoas não serão destruídas e acabou. Não é assim. Daniel 12, 2 e Mateus 25, 46 estão de acordo ao afirmar que os justos ressuscitarão para a vida e gozo eterno. E os ímpios ressuscitarão para tormento e desprezo eterno. Né? Enquanto os ímpios ressuscitarão para vergonha, horror, igualmente eternos também, como diz aqui. Então, aqui, vergonha e horror eterno não significa destruição, amados, ou aniquilamento. Essas palavras falam do estado de separação entre Deus e o ímpio após a sua morte. Se fosse certo que o ímpio será destruído porque então terá ele de ressuscitar e depois ser lançado no lago de fogo? Mateus capítulo 25, 41. Apocalipse 14, versículos 10 e 11 diz que os adoradores do anticristo serão atormentados e a fumaça de seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Isso não é aniquilamento. Quanto à pessoa de Satanás, Apocalipse 20, versículo 10 diz que ele, o anticristo e o falso profeta serão atormentados no lago de fogo pelos séculos dos séculos, para sempre. Isso não é aniquilamento. Vamos à doutrina da expiação. Segundo os adventistas do sétimo dia, a doutrina da expiação é explicada partindo do seguinte raciocínio. Em 1844, Cristo começou a purificação do santuário celestial. O céu é a réplica do santuário típico, né, sobre a terra, com dois compartimentos, o lugar santo e o santo dos santos. No primeiro compartimento, segundo os adventistas, do santuário celestial, Cristo intercedeu durante 18 séculos, do ano 33 ao ano 1844, em prol dos pecadores penitentes. Entretanto, seus pecados permaneciam ainda no livro de registros. Aonde isso está escrito, pelo amor de Deus, alguém me diga. Outra coisa, a expiação de Cristo, queridos, permanecerá inacabada, pois havia ainda uma tarefa a ser realizada, a saber, a remoção de pecados do santuário no céu. A doutrina do santuário levou o adventismo do sétimo dia finalmente a declarar: nós discordamos da opinião que a expiação foi efetuada na cruz, conforme geralmente se admite. A Bíblia ensina, amados, que a obra expiatória de Cristo é perfeita. Hebreus capítulo 7, 27, Hebreus capítulo 10, 12 a 14. A Bíblia também ensina que a salvação do crente é perfeita e é imediata. Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, capítulo 8, verso 36, Romanos, capítulo 8, verso 1 e 1 João, capítulo 1, versículo 7. Outra doutrina.
pecado colocados sobre Satanás. Quando, portanto, os dois bodes eram postos perante o Senhor no dia da expiação, representavam Cristo e Satanás. Satanás não somente arrastou o peso e o castigo dos seus próprios pecados, mas também dos pecados das hostes dos remidos, os quais foram colocados sobre ele e também deve sofrer pela ruína de almas por ele causada. Como o sacerdote, ao remover dos santuários os pecados, dizem os adventistas, confessavam sobre a cabeça do bode emissário, semelhantemente Cristo, porá esses pecados sobre Satanás. O originador e instigador do pecado. Né? Então, quando Cristo, pelo mérito do seu próprio sangue, removeu do santuário celestial os pecados do seu povo, ao acerrar-se, né, o seu ministério, ou melhor, ao encerrar o seu ministério, ele os colocará sobre Satanás, que na execução do juízo deverá arrastar a pena final, receber a pena final. Como é que nós respondemos isso biblicamente? Em Levíticos, amados, capítulo 16, versos 5 e 10, são apresentados 2 bodes para a expiação dos pecados. Satanás não é nossa oferta pelo pecado. Foi Cristo e não Satanás quem carregou nossos pecados. Está escrito isso em Isaías, capítulo 53, versos 4 a 6, 11 e 12. João 1, 2, né? João 1, 29, 1 Pedro 2, 24, 1 Pedro 3, 18. Não era só o bode expiatório que fazia expiação pelo pecado, eram os 2 bodes. Levíticos 16, 10. Azazel pode ser traduzido por afastamento, remoção ou emissário. Logo, colocar o pecado sobre o bode Azazel significa afastá-los. Né? Então, uma vez que a morte do primeiro bode efetuou plena redenção dos pecados, nisto representando Cristo, a maldição a eles devida foi removida, foi afastada, e isso de modo a não mais retornar. Aceitar a explicação dos adventistas do sétimo dia sobre o bode emissário transferiria a obra de Cristo para o diabo. É um equívoco isso muito grande. É um erro teológico muito grande. Isso daí não é uma exegese, é uma exegese. Porque a exegese você extrai o que o texto está querendo dizer. Mas a exegese inclui, coloca aquilo que você quer dizer que o texto está dizendo. Então ele seria um co-salvador. Satanás, diante desse estudo, diante dessa doutrina dos adventistas, né, seria um co-salvador, o que perverte e diminui a obra realizada de Jesus na cruz do Calvário, segundo Coríntios, capítulo 5, 21 e Hebreus 10, 28. Queridos, arrazoemos se não é assim o ensino adventista. Os pecados dos crentes são lançados do santuário do céu e lá ficam. Os pecados do santuário celestial são depois transferidos para Cristo e tornam-se deles. Esses pecados de Cristo, na sua segunda vinda, são lançados sobre Satanás e passam a lhe pertencer. Quando Satanás for aniquilado, também os pecados o serão. Tal doutrina, queridos, dos adventistas do sétimo dia, é uma deturpação do plano de salvação apresentado nas Escrituras, planejado, executado e aplicado pelo próprio Deus eterno. Temos que ter cuidado, muito cuidado. A outra doutrina, o carro-chefe dos adventistas do sétimo dia, que é a guarda do sábado. O crente deve observar o sábado como o dia de repouso e não o domingo. Crê que os que guardam o domingo aceitarão a marca da besta sob o governo do anticristo. Ellen White ensina que a observância do sábado é o selo de Deus, enquanto que o domingo será o selo do anticristo. A observância do sábado como dia de repouso
tomou força quando a senhora Ellen White começou a alegar ter recebido uma revelação, segundo o qual Jesus descobriu a arca do concerto e ela pôde ver dentro as tábuas da lei. Para sua surpresa, o quarto mandamento estaria no centro, rodeado de uma áurea de luz. Todas as seitas, seus fundadores, seus líderes, tiveram uma revelação extra-bíblica. Paulo, ele diz, ainda que um anjo do céu venha anunciar um outro evangelho que não seja esse que nós estamos pregando, seja anátema. Queridos, não precisamos de novas revelações. Não precisamos de nada para acrescentar-se à Bíblia. Não precisamos. Foi assim com os mormons, como nós estudamos. Joseph Smith recebeu a revelação. Né? Foi assim com Allan Kardec, recebeu uma revelação. Né? Foi assim com o Cristão do Brasil. E com todas as seitas, seus líderes recebem uma revelação extra-bíblica. E não pode, amados, de forma alguma. Como é que a gente refuta isso? Dos 10 mandamentos, em Êxodo 20, todos, exceto o sábado, são ratificados no Novo Testamento. Vós convertais a Deus vivo, que fez os céus e a terra. Atos 14, 15. Filhinhos, guardai-vos do ídolo. 1 João, capítulo 5, verso 21. Então, vós converteis ao Deus vivo que fez os céus e a terra, referente ao mandamento primeiro. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, referente ao mandamento segundo. Não jureis nem pelo céu nem pela terra, Tiago 5, 12. Está escrito, é referente ao terceiro mandamento. Referente ao quarto mandamento, guardar sábado. Onde é que tem uma ordenança do Novo Testamento a respeito disso? Mandamento 5, né? O quinto mandamento, honrar pai e mãe, está lá em Efésios capítulo 6, 1. Né? O sexto mandamento, não matarás, está em Romanos 13, 9. O sétimo mandamento, não adulterarás, está confirmado em Romanos 13, 9. O oitavo mandamento, não furtarás, está em Romanos 13, 9. Não mintais uns aos outros, que é o nono mandamento, está lá em Colossenses 3, 9. Décimo mandamento, não cobiçarás, está lá em Romanos 13, 9. Mas cadê o quarto mandamento ratificado no Novo Testamento? Não existe um texto no Novo Testamento que diga, você tem que guardar o sábado, porque senão você vai para o inferno. O Novo Testamento repete pelo menos 50 vezes o dever de adorar só a Deus. 12 vezes a advertência contra a idolatria. 4 vezes a advertência para não tomar o nome do Senhor em vão. E 6 vezes a advertência contra homicídio. 12 vezes a advertência contra adultério. 6 vezes a advertência contra o furto, 4 vezes a advertência contra falso testemunho, 9 vezes a advertência contra a cobiça. E em nenhum lugar do Novo Testamento, no entanto, é encontrado o mandamento de se guardar o sábado. Engraçado isso, né? Por que será? Sábado ou domingo, queridos? O que é que nós temos que guardar? O Novo Testamento ratifica o que está escrito no Antigo, que ninguém jamais foi capaz de cumprir a lei na sua plenitude. A necessidade da encarnação de Cristo se constitui numa das mais evidentes provas da incapacidade do homem em cumprir a lei divina. Por isso, ele mesmo disse, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. O sábado realmente é um símbolo destinado a lembrar a Israel a vinda do Yeshua. Como diz Paulo em Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida ou do dia de festa, ou lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Eu, segundo Paulo, não posso ser julgado por sábado. Você não guarda o sábado, você vai para o inferno. Não posso, queridos. Tá? Então, Jesus violou
Jesus violou e aboliu o sábado como dia obrigatório do descanso? Será que Jesus fez isso? Jesus afirmou, queridos, que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Está escrito em Marcos capítulo 2, versos 27 e 28. Jesus condena abertamente, queridos, o cerimonialismo e revela a sua autoridade divina sobre o sábado para cumpri-lo, aboli-lo ou mudá-lo. O sentimento moral é a necessidade, né, de descansar um dia por semana. O apóstolo Paulo escreveu: um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias, cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Romanos capítulo 14, versos 5 e 6. Mais claro do que isso, amado, só se eu fizer um desenho aqui. Infelizmente eu sou péssimo em desenho, mas vou repetir esse texto, Romanos capítulo 14, versículos 5 e 6. Uns fazem diferença entre dia e dia. Ah, é sábado, é domingo, é sábado, é domingo, é sexta. Outros julgam igual todos os dias. Cada um tenha a sua própria opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. Então eu não posso enfiar a goela abaixo, né? Tem que ser sábado. Eu não posso enfiar a goela abaixo que tem que ser domingo. Né? Eu não posso enfiar a goela abaixo que tem que ser sexta. Amém, amados? Então, nós acreditamos, nós aceitamos, nós definimos que seria o domingo. Mas nem por isso dizemos, se você trabalhar no domingo, você vai para o inferno. Se você não guardar o domingo, não existe isso. Mas nós definimos na nossa mente o domingo. Cristo, primeiro, por que o domingo? Primeiro, porque Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Marcos 16, 9. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. O primeiro dia da semana foi o dia especial das manifestações de Cristo ressuscitado. Manifestou-se 5 vezes no primeiro domingo, né? No primeiro domingo e outras vezes no domingo seguinte. Está em João 20, versículo 13 ao 19, verso 26. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes em um dia de domingo. Levíticos 23, 15 e 16, né, e o 21 em Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Os cristãos nos tempos apostólicos costumavam se reunir aos domingos para celebrar a ceia do Senhor e pregar, né, pregar e separar suas ofertas para o Senhor. Atos 20, versículo 7, 1 Coríntios, capítulo 16, 1 e 2. Ainda sobre o domingo, como dia de festa semanal da igreja, vejam o que escreveram alguns pais da igreja. Barnabé, por exemplo. De maneira que nós observamos o domingo como regozijo, o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Justino, o Marte, ele escreveu: mas o domingo é o dia em que todos temos nossa reunião comum, porque é o primeiro dia da semana e Jesus Cristo, nosso Salvador, neste mesmo dia ressuscitou da morte. Inácio de Loyola, ele escreveu: todo aquele que ama a Cristo celebra o dia do Senhor, consagrado à ressurreição de Cristo como principal dia de todos os dias. Não guardamos os sábados, mas vivemos de acordo com o dia do Senhor, no qual nossa vida se levantou outra vez por meio dele e da sua morte, que todo amigo de Cristo guarde o dia do Senhor. Dionísio, de Corinto, ele disse: hoje observamos o dia do Senhor em que lemos a sua carta. Vitorino, outro pai da igreja: no dia do Senhor acudimos-nos para tomar nosso pão com ações de graças, para que não se creia, né, que observamos o sábado com os judeus, o qual Cristo mesmo, o Senhor do sábado, aboliu em seu corpo. Né? Então, queridos, é basicamente isso. Nós precisamos entender que o importante de tudo é ter o seu nome escrito no livro da vida e que Jesus é o Senhor. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse estudo e o nosso canal está aberto, né, para pedir para você que é o meu inscrito, quero te agradecer. Estamos aí com 54 inscritos, se eu não estou enganado, né? Quero agradecer a vocês, 54,
né, inscritos no meu canal. Não esqueça de dar o seu like, tá? Eu quero 54 likes nesse vídeo, tá bom? E em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo. Se você tem algum amigo que faz parte dessa seita, se você tem algum parente que faz parte dessa seita, manda esse vídeo para ele, em nome de Jesus. Fazemos com muito amor e queremos que todos cheguem ao conhecimento da plena verdade em Cristo Jesus. Tá bom? Eu sou o pastor Robson da Cruz e esse é o seu canal Pit Stop Graça Abundante. Até o nosso próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom, shalom e até o próximo vídeo em nome de Jesus.